CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Ei, Marco, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Na pauta do dia, vamos falar dos manguezais, dos recifes de corais. São joias ecológicas, né? Muito. São joias maravilhosas. São joias presentes que a natureza deu ao homem, deu a toda a humanidade em geral, né? Que tem manguezal e recife no mundo inteiro. Então, nós podemos começar pelos recifes de corais, pode ser? Vamos! Os recifes, que muitas vezes são confundidos, né? Até com rochas, e não tem nada a ver, são animais. São animais na fase pólipo. Olha que coisa interessante. Você tem duas fases, né? No filo quinidária. O filo quinidária é o segundo filo na linha hierárquica evolutiva. Você tem os poríferos, que são os mais primitivos, depois vem os quinidários. E os quinidários têm duas fases. Uma fase pólipo, onde geralmente são sésseis ou fixos, né? E a fase medusa, a água viva, aquela movimentação, né? Elas se movimentam por jato propulsão. Olha que coisa interessante. Elas lançam o jato para trás e com isso elas conseguem se deslocar. As temidas águas vivas aí, que muita gente sofre queimaduras no verão, né, aumenta muito a sua reprodução. Porém, nós estamos falando de uma fase que é diferente, que é a fase pólipo. Pertence ao reino animal, filoquinidária, a classe chama-se Anthozoa. E os corais, eles são muito importantes. Eles formam essas colônias, que é diferente de sociedade. Eu lembro que nós falamos de insetos sociais. A sociedade é organizada, as colônias, elas têm uma organização, mas ainda muito rudimentar, com pequenas tarefas. São pequenos animais, nessa fase pólipo, que vivem em estrutura submersa. No Espírito Santo, nós temos uns corais importantes em Santa Cruz, que já foram, assim, tentaram retirar aquelas algas calcárias, os corais, aquela região ali de Santa Cruz, para a retirada do calcário. Então nós temos que ficar atentos em relação a isso. São cerca de 6 mil espécies de corais. Então nós temos aqui corais em Santa Cruz, em Guarapari, em Anchieta, né? Quer dizer, e os corais têm uma importância grande, Fernanda. 25% das espécies marinhas dependem dos corais. Ali elas se escondem, então tem abrigo, se alimentam, que as algas que incrustam os corais servem de alimento para os peixes, para os moluscos, para os crustáceos. Os pequenos animais marinhos aprendem a conviver, a se defender dos predadores nessa região de corais. Então os corais são muito importantes, abrigando e, de certa forma, contribuindo para 25% em média das espécies marinhas. E eles são fundamentais também, que funcionam como barreiras. Né? Barreiras contra o avanço dos oceanos também nessa região litorânea. E ele é muito essencial, que além da beleza natural, eles proporcionam, então, esse abrigo, tá? De muitas espécies, inclusive, Fernanda, endêmicas. Não sei se o nosso ouvinte sabe o que é uma espécie endêmica. Endêmica porque só tem naquela região. Então, se aquela espécie for extinta, ela desaparece para sempre. São as espécies mais vulneráveis, as espécies endêmicas. E, de certa forma, captam também grande quantidade de carbono através das algas que estão incrustadas ali naquela barreira de corais, né? Contribuindo aí para a descarbonização e mitigação das mudanças climáticas. Olha que bacana. E até a pesca artesanal tem uma relação muito íntima com os corais. Por isso que a gente tem que proteger os corais. Lá no Nordeste, em Maceió, já estive lá, em outras praias do Nordeste, tem um turismo que precisa ser um pouco mais controlado. Em Recife também, porque esse pisoteio, fluxo de barcos, estão destruindo uma parte dos corais. E um outro fator limitante é a mudança climática, o aquecimento da água dos oceanos, das águas oceânicas, vem provocando um problema seríssimo chamado branqueamento dos corais. Lá naquela barreira de corais da Austrália, que é a maior do mundo, 10% dos corais já sofreram branqueamento. Branqueamento é a morte do coral. Nós temos um coral muito famoso chamado coral cérebro. Ele parece mesmo e tem aquelas circunvoluções,
parecida com o cérebro humano, e também estão sofrendo bastante. E, quer dizer, então tem uma relação fantástica. Então, o grande desafio que nós temos é conciliar crescimento urbano com a manutenção dos corais. Então, sobre os corais, eu acho que a gente fez aí um resumo, né? E tem também, depois nós vamos colocar no site, no nosso site aí um texto falando sobre corais. E agora os nossos manguezais. Todo mundo chama, vou lá no mangue. Não, você não vai ao mangue, você vai ao manguezal. Mangue é o nome da planta, né? As plantas que predominam. Nós não vamos ao mangue, nós vamos ao manguezal. Manguezal é o ecossistema costeiro, predominando algumas espécies, como a Rhizopora mangue. É uma espécie... E outra curiosidade, Fernanda, antigamente você falava assim, os manguezais têm raízes e escoras, aqueles prolongamentos do caule que fixam num ambiente lodoso, num ambiente instável. Aquilo não são raízes, são prolongamentos de caule. Uma pesquisadora da USP identificou e viu que o tecido embrionário é o mesmo do caule, então não é raiz. As raízes do manguezal, na maioria das vezes, as aéreas, são chamadas de pneumatóforos. Olha que palavra interessante. Pneu, pulmão, vem do grego, né? Então, árvores, raízes respiratórias. Raízes que saem do subsolo, do interior do solo, e vêm para o meio externo para poder obter oxigênio. Por isso que a gente vê na maré baixa um monte de estruturas pontiagudas. São os pneumatóporos. Porque o manguezal, ele precisa de respirar pela folha, pelo caule e pela raiz. E nós sabemos que o subsolo e o solo do manguezal é lodoso e com pouco oxigênio. Então, as raízes, procurando a sobrevivência da planta, saem, né, vem chamado pneumatóforos, para poder obter oxigênio do meio. E o manguezal, ele é muito importante, Nós vamos passar aqui 15 dias falando do manguezal, e não vamos chegar a todas as suas benesses, né? O que ele beneficia? Então ele, sustenta o solo, evita a erosão, aquele solo que vem lá da região de montanha, lá de Santa Maria, de Jetibá, quando chega no manguezal ele fica retido uma boa parte para não chegar no oceano. E nós temos uma descoberta nova agora, uma coisa nova, e fala que os manguezais são um dos ecossistemas que mais captam carbono no planeta. Olha! Então, contribui muito para a descarbonização. Além de ser a maternidade do mar, olha que coisa interessante, os peixes, moluscos, crustáceos, vêm ter seus filhotes ali no manguezal, porque na maré baixa diminui a salinidade da água, na maré alta aumenta a salinidade da água. A epiderme desses bebês marinhos é igual a de um bebê humano. É frágil, é muito sensível. Então, essa diferença de salinidade vai, de certa forma, proporcionando uma adaptação desses pequenos animais marinhos até eles chegarem à fase adulta. Outra coisa interessante, ali naqueles prolongamentos de caule, funcionam como esconderijos. Então, os pequenos moluscos vão aprender a se proteger dos predadores nessa região, para depois ir mar adentro, né? E para alto mar. Então, maternidade, escola do oceano, então os peixes, moluscos, crustáceos e outras espécies aprendem a conviver, né, entre eles e também fugir dos predadores nessa região. Então é muito interessante, né, o processo de reprodução. E o manguezal, Fernanda, é outra coisa. Antigamente falava assim, para recuperar um manguezal demora muito, é muito difícil. Não é. Se você observar a Ilha da Fumaça, que é aí perto da Gazeta, 10 anos antes não tinha aquela vegetação de manguezal ali perto do Clube Álvares Cabral. Hoje fechou. Entendi. Nós já recuperamos a área de manguezal. Tem um pequeno manguezal surgindo lá no parque, no Atlântica Park. Olha que coisa interessante. Lá no final do Atlântica Park, você tem uma saída para a praia, como é que é aquela parte de ferrovia, né? Aquela madeira de ferrovia, dormentes de ferrovia. Se você olhar na direção da praia e virar ao lado esquerdo, está formando um manguezal ali, um pequeno manguezal. Uma área bacana para você fazer um trabalho de educação ambiental. Participação do Marco Bravo na pauta de hoje, os manguezais e os recifes de corais. Marco,
Parei para o repórter CBN na hora que você falava de um novo manguezal que está nascendo ali no finalzinho de Cambori. É um mini manguezal que vai servir, ter uma fundamentação didática. Acho que é muito interessante para quem trabalha com educação ambiental, porque ali você tem a restinga, que foi recuperada e com muito êxito, desde a Iemanjá até o final de Cambori. Recuperaram ali 5 hectares de restinga, que é um ecossistema também associado à Mata Atlântica, juntamente com o manguezal. E está surgindo o manguezal naquela última passarela, quem vai da Iemanjá para Cambori, feita de dormentes. Se você atravessar e olhar do lado esquerdo, é onde a água do mar consegue entrar pelo rio Cambori, ela passa na maré alta. Então, a manguezal ele precisa de salinidade, né, para poder desenvolver suas plantas, as espécies predominantes, que são as risóforas, tem as abissênias também. Mas ali estão surgindo risóforas, quer dizer, para fazer um trabalho com os alunos, é muito legal, mas é pequenininho, ele é bem pequeno, mas já está assim, está crescendo também. E tem uma função de proteção. E se você parar para refletir, são áreas de altíssima produtividade biológica, né? Então tem ostras, caranguejos, siris, aves migratórias. Então, além de ter uma fauna abundante, que faz parte da nossa cultura capixaba, torta capixaba, siri desfiado, caranguejo, a muqueca, né, ou casquinha, quer dizer, faz parte da nossa cultura. Aquele ecossistema que foi desprezado no passado, onde você encontrava pneus, sacolas, vem melhorando, mas ainda sofre bastante, principalmente o lixo vindo das regiões de montanha que acaba chegando. Aquela região do Penedo ali, por exemplo, nós fizemos uma reportagem, deve ter um ano atrás, chega a 1 metro de lixo na área do manguezal. Tem televisores, então nós não podemos mais conviver com esse tipo de comportamento, né, Fernanda? Sem dúvida. É um absurdo. Tem perguntas aqui para você, dos nossos ouvintes. Vamos lá, Patrícia? Vamos lá, Fernanda. Bom dia, Marco. Olha só, o Edson está perguntando o que as algas fazem com o carbono capturado. O carbono é transformado em algum outro tipo de substância? Olha, as algas, o fitoplâncton, na verdade é o grande captador de carbono do planeta Terra. Capta aí quase 90% do carbono. Ela capta o carbono para realizar fotossíntese. E com isso diminui a quantidade de carbono na atmosfera, controla a quantidade, vai transformar o carbono em glicose. Então C6H12O6, que é nutrientes para a própria planta sobreviver. Né? Nós também necessitamos. Então o produto final é oxigênio, glicose, né? Através de um processo fantástico, sensacional, se eu puder usar aqui bastante adjetivo, que é a fotossíntese. E o fitoplâncton, onde nós incluímos as algas, principalmente as algas microscópicas, elas captam grande parte do carbono. E as algas macroscópicas, pluricelulares, algas que chegam aí a 6 metros de profundidade, formando as florestas marinhas, os kelps, né, que a gente chama, também são muito importantes na captação. Então, capta carbono para realizar o quê? Fotossíntese. Na fotossíntese, a planta precisa de luz, carbono e água. A água tem abundante. Né? Se é uma árvore de solo, ela capta a água através das raízes. Então, quer dizer, e o produto é glicose e oxigênio, que é coisa melhor. E para encerrar, Fernando, Leonardo dizendo que, para quem não conhece, tem corais maravilhosos em Nova Almeida, na Serra. Isso, lá em aquela região de Nova Almeida ali tem corais maravilhosos. E nós temos um manguezal sensacional em Anchieta, um manguezal de grande proporção, alto, ele é alto. Logo depois da ponte que você atravessa Anchieta, você tem um manguezal ali. Então, gente, a gente pede através de ações do governo e para projetos de educação ambiental, a gente não jogar lixo nem esgoto no manguezal, já que ele nos oferece tantos benefícios. Por que eu vou destruir aquele que está me ajudando e aquele que está ajudando o planeta a se manter vivo, né? Na teoria de Gaia, Terra viva. Terra é viva. O planeta é vivo e nós fazemos parte desse planeta. Nós moramos nesse planeta.
É isso, Marco. Te agradeço pela participação, viu? Os nossos ouvintes também comentando sobre, né, esses ecossistemas. Até a próxima quarta, hein? Isso aí. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.